Ei, gente, bem-vindos ao canal Audiobook Além das Páginas. Muito bom estar com vocês. Vamos prosseguir com a nossa jornada literária do livro Iludidos pelo Acaso, de Nassim Taleb, agora com o capítulo 2, um método contábil bizarro. História alternativa. Parto do lugar comum de que não se pode julgar o desempenho em qualquer área, guerra, política, medicina, investimentos, por seus resultados, mas se deve fazê-lo pelos custos da alternativa, isto é, se a história tivesse se desenrolado de maneira diferente. Esses cursos de acontecimentos substitutos são chamados de histórias alternativas. É evidente que a qualidade de uma decisão não pode ser julgada apenas com base em seu resultado, mas esse ponto de vista parece ser emitido apenas por pessoas que fracassam. Os que têm êxito atribuem seu sucesso à qualidade de sua decisão. Isso é o que os políticos deixando o cargo ficam dizendo para os elementos da imprensa que ainda os ouvem, que eles seguiram o melhor caminho, apresentando a costumeira autocomiseração. Sim, nós sabemos. O que torna a ferroada mais dolorosa ainda. E como muitos lugares comuns e ingênuos, esse aqui, embora por demais óbvio, não é fácil de levar para a prática. Roleta russa. Pode-se ilustrar o estranho conceito de histórias alternativas da seguinte maneira. Imagine um magnata excêntrico, entediado, oferecendo 10 milhões de dólares para alguém jogar roleta russa, isto é, encostar na cabeça um revólver com um único projétil nas 6 câmaras disponíveis e puxar o gatilho. Cada disparo seria contabilizado como uma história, num total de 6 possíveis, de igual probabilidade. 5 das 6 histórias levariam ao enriquecimento. Uma levaria a uma estatística, isto é, a um obituário com uma causa de morte embaraçosa, mas certamente original. O problema é que apenas uma das histórias é observada na realidade. E o ganhador dos 10 milhões conseguiria a admiração e o louvor de algum jornalista inepto, o mesmo que, incondicionalmente, admira os 500 bilionários da revista Forbes. Como quase todo executivo que encontrei durante minha carreira de 15 anos em Wall Street, a função desses executivos, na minha opinião, sendo nada mais do que avaliar os resultados extraídos de maneira aleatória, o público observa os sinais exteriores de riqueza sem dar uma olhada na fonte, que chamamos de gerador. Consideremos a possibilidade de que o ganhador da roleta russa fosse usado como modelo para a família, amigos e vizinhos. Embora as 5 histórias restantes não sejam observáveis, a pessoa sábia e ponderada poderia facilmente fazer uma estimativa de seus atributos. É preciso certa ponderação e coragem. Além disso, com o tempo, se o idiota que aposta na roleta russa continuar jogando, as histórias ruins acabarão vindo. Assim, se um sujeito de 25 anos fizesse roleta russa, digamos, uma vez por ano, haveria uma possibilidade muito tênue de sobreviver até os 50. Mas, com diversos jogadores, digamos, milhares de jovens com 25 anos, podemos esperar ver um pequeno grupo de sobreviventes extremamente ricos, além de um cemitério muito grande. Aqui tenho que admitir que o exemplo da roleta russa é mais que um divertimento apenas intelectual para mim. Perdi um camarada para esse tipo de jogo durante a Guerra do Líbano, quando éramos adolescentes. A mais, descobri que tinha, além de um pequeno interesse na literatura, graças ao efeito da descrição que Graham Greene fez do seu namoro com esse jogo. Aquilo penetrou mais a fundo em mim do que os acontecimentos reais dos quais eu, recentemente, tinha sido testemunho ocular. Greene alegava que, certa vez, tentara dissipar o tédio da infância puxando o gatilho de um revólver, fazendo-me tremer ao pensar que eu tive pelo menos a probabilidade de 1 em 6 de ficar sem seus romances. O leitor pode agora entender meu conceito inusitado de contabilidade alternativa. 10 milhões ganhos por meio da roleta russa
não tem o mesmo valor que 10 milhões ganhos por meio da laboriosa e difícil arte da odontologia. As duas quantias são iguais, podem comprar as mesmas coisas, exceto que a dependência de uma em relação ao acaso é maior. Para um contador, entretanto, elas seriam iguais, para seu vizinho também. Contudo, lá no fundo, não posso deixar de considerá-las qualitativamente diferentes. A ideia dessa contabilidade alternativa tem consequências intelectuais interessantes e leva à formulação matemática, como veremos no próximo capítulo, com a apresentação que faremos da máquina Monte Carlo. Observe que esse uso da matemática é apenas ilustrativo, objetivando uma intuição do assunto e não deve ser interpretado como uma questão de engenharia. Em outras palavras, não é necessário calcular, na realidade, as histórias alternativas como se avaliam seus atributos. A matemática não é somente um jogo de números, é um modo de pensar. Veremos que probabilidade é uma questão qualitativa. Mundos possíveis. Note que essas ideias envolvendo histórias alternativas foram cobertas por disciplinas separadas na história intelectual, dignas de apresentar rapidamente, porque todas parecem convergir no mesmo conceito de risco e incerteza. Certeza é algo propenso a ocorrer no maior número de diferentes histórias alternativas. Incerteza se refere a eventos que devem ocorrer no menor número delas. Na filosofia, há consideráveis trabalhos sobre o assunto, começando com a ideia de Leibniz de mundos possíveis, entre os quais selecionou apenas um. Os não selecionados são mundos de possibilidades, e aquele no qual respiro e escrevo estas linhas é apenas um deles, que por acaso foi executado. Filósofos também têm um ramo da lógica que se especializa no assunto. Se uma propriedade se sustenta em todos os mundos possíveis ou um único, com ramificações na filosofia da linguagem chamada semântica dos mundos possíveis, como autores como Saul Kripke. Na física, existe a interpretação de muitos mundos na mecânica quântica, associada ao trabalho de Hugh Everett, em 1957, a qual considera que o universo se ramifica como uma árvore a todo momento. O que estamos vivendo agora é só um de muitos mundos. Levando ao nível mais extremo, sempre que inúmeras possibilidades viáveis existem, o mundo se divide em muitos mundos, um para cada possibilidade diferente, causando a proliferação de universos paralelos. Sou um trader ensaísta em um desses universos e poeira em outro. Finalmente, na economia. Economistas estudaram, talvez involuntariamente, algumas das ideias de Leibniz com os estados da natureza, possíveis que Kenneth Arrow e Gerard Debreu foram pioneiros. Essa abordagem analítica do estudo da incerteza econômica é chamado de método do espaço de estados, e por acaso é o alicerce da teoria econômica e da matemática financeira neoclássicas. Uma versão simplificada é chamada de análise de cenários, a série de "e se", usada, por exemplo, na previsão de vendas de um fertilizante em diferentes condições e demandas mundiais para o produto. Uma roleta ainda mais viciada. A realidade é muito mais perversa do que a roleta russa. Primeiro, ela dispara a bala fatal sem muita frequência, como um revólver que tivesse centenas, até mesmo milhares de câmaras, em vez de 6. Depois de umas poucas dezenas de tentativas, a pessoa esquece a existência de uma bala, sob um falso e entorpecedor senso de segurança. Essa tese é retomada no capítulo 7, quando aborda o problema do cisne negro, que está ligado ao problema da indução, o qual tem mantido alguns filósofos da ciência acordados durante a noite. A ideia também se relaciona ao problema da difamação da história, em que jogadores, investidores e pessoas que têm de tomar decisões acham que aquilo que acontece com os outros não vai necessariamente acontecer com eles. Segundo, diferente de um jogo preciso, bem definido, como roleta russa, onde os riscos são visíveis para qualquer um capaz de multiplicar e dividir por 6, não se consegue observar o cano do revólver da realidade. Raras vezes o gerador é visto a olho nu. Assim, é possível que estejamos inadvertidamente jogando roleta russa
e chamando-a por algum nome alternativo, como baixo risco. Vemos a riqueza sendo gerada, nunca o processador dela. Uma questão que faz com que as pessoas não enxerguem os riscos e nunca vejam os perdedores. O jogo parece incrivelmente fácil e entramos nele alegres. Por último, há um fator de ingratidão em alertar as pessoas quanto a algo abstrato. Por definição, qualquer coisa que não aconteceu é abstrato. Digamos que você se envolva no negócio de proteger investidores de eventos raros ao construir um pacote que os ampare contra suas ferroadas, algo que já fiz. Digamos que nada aconteça durante um período. Alguns investidores vão reclamar por estar gastando o dinheiro deles. Alguns vão até tentar fazer com que se arrependa. Você gastou meu dinheiro em seguro no ano passado. A fábrica não queimou, então foi um gasto idiota. Você só devia fazer seguros contra eventos que acontecem. O investidor veio me ver convencido de que eu ia me desculpar, o que não aconteceu. Mas o mundo não é homogêneo. Há pessoas, ainda que poucas, que ligam para expressar sua gratidão por tê-las protegido de eventos que não ocorreram. Boas relações com os pares. O grau de resistência ao acaso na vida é uma ideia abstrata, sendo parte de sua lógica algo que vai contra a intuição. Para confundir ainda mais a questão, suas realizações não são observáveis. Mas tenho me dedicado cada vez mais ao assunto, por um conjunto de razões pessoais que deixarei para mais tarde. É claro que meu modo de julgar os assuntos é probabilístico em sua natureza. Depende da ideia do que provavelmente teria acontecido e exige certa atitude mental no que diz respeito às observações que fazemos. Não recomendo entrar numa discussão com um contador sobre essas considerações probabilísticas. Para um contador, um número é um número. Se estivesse interessado em probabilidade, ele teria abraçado outras profissões mais introspectivas e seria propenso a cometer um erro na sua declaração de imposto de renda, o que poderia custar caro a você. Embora não vejamos o cano do revólver na roleta russa da realidade, algumas pessoas tentam fazê-lo. É preciso uma estrutura mental especial para isso. Tendo visto centenas de pessoas entrarem e saírem da minha profissão, caracterizada por uma extrema dependência do acaso, preciso dizer que tende a ir mais longe quem tem um pouco de conhecimento científico. Para muitos, pensar assim é uma segunda natureza. Isso não pode vir do treinamento científico, per si, cuidado com a causalidade, mas do fato de que as pessoas que decidiram, em certo ponto da vida, se devotar à pesquisa científica, tendem a possuir uma curiosidade intelectual entranhada e uma inclinação natural para esse tipo de introspecção. Particularmente ponderados são aqueles que tiveram que abandonar os estudos científicos devido à sua incapacidade de se manter focados em um problema rigidamente definido. Sem uma curiosidade intelectual grande, é quase impossível completar uma tese de doutorado hoje, mas sem o desejo de se especializar num campo restrito do conhecimento, é impossível fazer carreira científica. Há uma distinção, entretanto, entre a mente de um matemático puro, desenvolvendo-se nas áreas abstratas, e a de um cientista consumido pela curiosidade. O matemático fica absorvido pelo que lhe passa pela cabeça, enquanto o cientista pesquisa o que está fora dele mesmo. Entretanto, a preocupação de algumas pessoas pelo acaso pode ser excessiva. Tenho visto gente preparada em outras áreas, como, digamos, mecânica quântica, levar a ideia para o outro extremo, vendo apenas histórias alternativas e ignorando aquela que realmente ocorreu. Alguns traders até podem ser introspectivos acerca do acaso. Recentemente, jantei no bar do Odeon com Lauren R., um trader que estava lendo um rascunho deste livro. Jogamos uma moeda para o alto para ver quem pagava o jantar. Eu perdi e paguei. Ele estava quase me agradecendo, quase subitamente parou e disse: lendo seu livro, eu diria que paguei por metade do jantar, sob o ponto de vista probabilístico. Assim, vejo as pessoas distribuídas em duas categorias opostas. No extremo, aquelas que nunca aceitam a ideia do acaso. Do outro, aquelas que são torturadas por essa ideia. Quando comecei em Wall Street, na década de 80, as salas de traders eram cheias de gente com orientação para negócios, isto é, em geral privadas de qualquer capacidade de introspecção, extremamente rasas e com boa probabilidade de ser enganadas pelo acaso.
A taxa de fracassos entre esse pessoal era extremamente alta, em particular quando os instrumentos financeiros ganharam complexidade. De alguma forma, foram introduzidos no mercado produtos enganosos, como opções exóticas, dando resultados contraintuitivos, e lidar com eles era difícil demais para pessoas com certo tipo de cultura. Elas caíram fora aos montes. Não acho que muitas das centenas de pessoas da minha geração com MBA que encontrei em Wall Street nos anos 80 ainda estejam assumindo riscos dessa forma, de maneira profissional e disciplinada. Salvação via Aeroflot. Os anos 90 testemunharam a chegada de gente com antecedentes mais variados e interessantes, o que tornou as salas de trading muito mais divertidas e me salvou das conversas do pessoal com MBA. Muitos cientistas, alguns dos quais bem-sucedidos em sua área, chegaram com o desejo de arrebentar a boca do balão. Esses cientistas, por sua vez, contrataram pessoas que se pareciam com eles. Embora a maioria não fosse PhD, na realidade os PhD ainda são minoria, a cultura e os valores mudaram subitamente e aumentou a tolerância com a profundidade intelectual. Isso causou um aumento na já alta demanda de cientistas em Wall Street, devido ao rápido desenvolvimento de ferramentas financeiras. A especialidade dominante era a física, mas podia-se encontrar todo tipo de antecedentes quantitativos entre eles. Os sotaques russo, francês, chinês e indiano, nessa ordem, começaram a dominar tanto em Nova York quanto em Londres. Dizia-se que todo o avião vindo de Moscou tinha pelo menos sua última fileira de poltronas ocupadas por físicos matemáticos a caminho de Wall Street. Eles não tinham a esperteza necessária para conseguir bons lugares. Podia-se contratar mão de obra barata indo ao aeroporto JFK com um tradutor obrigatório e entrevistando aleatoriamente aqueles que se adequassem ao estereótipo. Na verdade, no final da década de 90, era possível ser treinado por um cientista de nível mundial por quase metade do preço de um MBA. Como dizem, marketing é tudo. Esses caras não sabem se vender. Eu tinha uma forte inclinação a favor dos cientistas russos. Muitos podiam ser bem utilizados como técnicos de xadrez. Também consegui um professor de piano assim. Além do mais, são extremamente úteis no processo de entrevista. Quando as pessoas com MBA se candidatam para a função de trader, frequentemente se vangloriam no currículo de jogar xadrez em nível avançado. Lembro-me de um orientador de MBA em Wharton recomendando que anunciássemos nosso conhecimento do xadrez, porque sou inteligente e estratégico. Quem tem MBA, tipicamente, pode interpretar o próprio conhecimento superficial das regras como sendo conhecimento profundo do jogo. Costumávamos verificar a veracidade das alegações sobre esse conhecimento profundo do xadrez e o caráter do candidato, tirando o tabuleiro de uma gaveta e dizendo ao estudante, que na hora ficava pálido: Yuri vai ter uma palavrinha com você. A proporção de fracassados entre esses cientistas, entretanto, era menor, mas apenas ligeiramente, do que entre as pessoas com MBA. Mas a razão era outra, ligada ao fato de serem, na média, mas somente na média, desprovidos da menor partícula de inteligência prática. Alguns cientistas bem-sucedidos tinham capacidade de julgamento e a educação social tinha uma maçaneta, mas isso não acontecia com todos eles. Muita gente era capaz dos cálculos mais complexos, com grande rigor, quando se tratava de equações, embora fosse totalmente incapaz de resolver um problema com a mínima conexão com a realidade. Era como se entendesse a letra, mas não o espírito da matemática. Estou convencido de que X, um russo agradável, meu conhecido, tinha 2 cérebros, um para a matemática e outro, consideravelmente inferior, para tudo mais, o que incluía resolver problemas relacionados com matemática financeira. Mas, de vez em quando, surge uma pessoa com mente científica, pensamento rápido e jeito para resolver problemas práticos. Sempre que os dons dessa população mudavam, melhorava nosso conhecimento do xadrez e nos permitia uma conversa de qualidade na hora do almoço, prolongando consideravelmente essa hora. Pense que, na década de 80, eu tinha que conversar com os colegas que possuíam MBA ou formação em contabilidade fiscal, capazes do heróico feito de discutir os padrões da FASB. É necessário dizer que seus interesses não eram muito contagiosos. O interessante sobre esses físicos não está na sua capacidade de discutir a dinâmica dos fluidos. É que eles são naturalmente interessados em uma verdade de assuntos intelectuais, o que permite uma conversa agradável.
Solon Weil Redness. Como o leitor talvez já tenha suspeitado, minhas opiniões sobre acaso não me granjearam relações amistosas com alguns de meus pares durante minha carreira em Wall Street, muitos dos quais poderão ser indiretamente, mas apenas indiretamente, retratados nestes capítulos. Mas minhas relações realmente acidentadas foram com alguns dos que tiveram a pouca sorte de ser meus chefes. Tive na vida 2 chefes de características contrastantes em cada aspecto de sua personalidade. O primeiro, a quem chamarei de Kenny, era a epítome de um homem de família e morador de subúrbio elegante. Ele era do tipo que podia ser treinador de futebol nas manhãs de sábado e convidar o cunhado para um churrasco na tarde de domingo. Tinha a aparência de alguém a quem eu confiaria minhas economias. Na verdade, ele subiu muito depressa na instituição, a despeito da sua falta de competência técnica em derivativos financeiros, que era o estandarte da fama da firma. Contudo, era uma pessoa direta demais para entender minha lógica. Certa vez me censurou por não ter ficado impressionado com o sucesso de alguns de seus traders, que se saíram bem durante a histeria de compra de títulos europeus em 93, e que eu abertamente julguei serem nada melhor do que pistoleiros do acaso. Tentei mostrar o conceito do viés do sobrevivente, parte 2 deste livro, mas foi em vão. Seus traders foram todos alijados do negócio em busca de outros interesses, inclusive ele. Kenny dava a impressão de ser um homem calmo, comedido, que falava o que pensava e sabia como deixar uma pessoa à vontade durante uma conversa. Falava bem, tinha boa aparência graças a seu porte atlético, media as palavras e havia sido agraciado com a qualidade extremamente rara de ser um excelente ouvinte. Seu encanto pessoal permitiu-lhe conquistar a confiança do presidente, mas eu não podia esconder minha falta de respeito por ele, principalmente pelo fato de ele não compreender a natureza da minha conversa. A despeito de seus ares conservadores, ele era uma perfeita bomba-relógio, tic-tac, tic-tac. O segundo, a quem chamarei de Jean-Patrice, em contraste, era um francês mal-humorado, com um temperamento explosivo e uma personalidade hiperagressiva. Exceto com aqueles de quem realmente gostava, não muitos, tinha fama de deixar seus subordinados desconfortáveis, colocando-os no estado de ansiedade constante. Jean-Patrice contribuiu grandemente para minha formação como tomador de riscos. É uma dessas raras pessoas que tem a coragem de só se preocupar com o gerador, inteiramente desatendo aos resultados. Aparentava a sabedoria de Solon, mas enquanto se podia esperar que alguém com tal sabedoria e tal compreensão do acaso levasse uma vida entediante, a dele era cheia de colorido. Ao contrário de Kenny, que usava ternos escuros conservadores e camisas brancas, sua única concessão era vistosas gravatas Hermes. Jean-Patrice vestia-se como um pavão. Camisas azuis, blazers xadrez repletos de bolsos de seda. Longe de ser um homem preocupado com a família, ele raramente chegava ao trabalho antes do meio-dia, embora eu possa dizer com segurança que levava o trabalho consigo para os lugares mais improváveis. Frequentemente me convidava para o Regis, uma casa noturna de classe alta em Nova York, acordando-me às 3 da manhã para discutir pequenos e irrelevantes detalhes da minha exposição ao risco. A despeito de seu porte franzino, as mulheres pareciam achá-lo irresistível. Muitas vezes desaparecia ao meio-dia e ninguém o via durante horas. Sua vantagem talvez fosse de ser um francês em Nova York com o hábito de banhos frequentes. Há pouco tempo, ele me convidou para discutir uma questão urgente. De modo característico, eu o encontrei no meio da tarde em um estranho clube em Paris, que não tinha letreiro na porta. Ele estava sentado a uma mesa com documentos espalhados à frente. Bebericando champanhe, recebia carinhos simultâneos de 2 jovens em trajes sumários. Estranhamente, eles envolveram a conversa como se fizessem parte da reunião. Chegou até mesmo a fazer com que uma delas ficasse atendendo seu celular, que tocava o tempo todo, pois não queria que nossa conversa fosse interrompida. Ainda me surpreendo com a obsessão bombástica que esse homem tinha por riscos, coisa que constantemente o preocupava. Ele literalmente pensava em tudo que podia acontecer. Forçou-me a fazer um plano alternativo para a eventualidade de um avião bater no edifício do escritório, muito antes dos eventos do 11 de setembro. E ficou possesso com minha resposta de que a condição financeira do departamento dele seria de pouco interesse para mim, se aquilo acontecesse. Tinha uma reputação terrível de namorador e de chefe temperamental, capaz de despedir alguém num assomo de raiva. Contudo, me ouvia e compreendia cada palavra que eu tinha a dizer, encorajando-me a ir adiante, sempre mais adiante, no estudo do acaso.
Ensinou-me a procurar os riscos invisíveis de explosão em qualquer portfólio de investimentos. Não por coincidência, tinha um imenso respeito pela ciência e uma deferência quase carinhosa por cientistas. Mais ou menos uma década depois da época em que trabalhamos juntos, ele apareceu inesperadamente quando eu ia defender minha tese de doutorado, sorrindo no fundo da sala. Enquanto Kenny sabia como subir na escala hierárquica de uma instituição, atingindo alto nível de organização antes de sair, Jean-Patrice não teve uma carreira tão feliz, o que me ensinou a tomar cuidado com as instituições financeiras bem estabelecidas. Muita gente, de estilo próprio, orientada pela filosofia de resultado, não gosta de ser questionada sobre as histórias que não aconteceram. É claro, para uma pessoa pé no chão, da variedade bem-sucedida nos negócios, minha linguagem, e tenho que reconhecer alguns traços de minha personalidade, parecem estranhos e incompreensíveis. Me diverte saber que esse argumento parece ofensivo a muitos. O contraste entre Kenny e Jean-Patrice não é mera coincidência em uma carreira longa. Cuidado com o perdulário, conhecedor do negócio. O cemitério dos mercados é desproporcionalmente bem provido de gente de estilo próprio com filosofia de resultado. Em contraste com sua atitude costumeira, de mestres do universo, essas pessoas subitamente ficam pálidas e humildes, e lhes faltam hormônios quando se dirigem ao Departamento de Recursos Humanos para discutir acordos de demissão. George Will. Não é nenhum solo sobre verdades contra-intuitivas. O realismo pode ser devastador. O ceticismo probabilístico é pior. É difícil levar a vida usando óculos probabilísticos, pois começa a haver joguetes do acaso por toda parte, numa variedade de situações obstinadas em sua ilusão perceptiva. Para começar, é impossível ler a análise de um historiador sem questionar as inferências. Sabemos que Aníbal e Hitler eram pessoas alucinadas em busca de seus objetivos, assim como sabemos que Roma hoje não fala fenício e que a Times Square em Nova York não ostenta suásticas. Mas o que dizer de todos aqueles generais que também foram idiotas, porém terminaram vencendo a guerra e, consequentemente, ganhando a estima do cronista da história? É difícil pensar em Alexandre o Grande ou em Júlio César apenas como homens que venceram na história visível, mas que teriam sofrido derrotas em outras. Se ouvirmos falar deles, isso acontece simplesmente porque assumiram riscos consideráveis, com milhares de outros, e conseguiram vencer. Eram inteligentes, corajosos, nobres, às vezes, tinham o mais alto grau de cultura que se podia obter em seus dias, mas isso também ocorreu com milhares de outros que vivem nos rodapés empoeirados da história. Não estou, de novo, contestando o fato de que eles venceram suas guerras. Contesto apenas a pretensa qualidade de suas estratégias. Minha primeira impressão sobre uma recente releitura da Ilíada, a primeira na minha vida adulta, é de que o poeta épico não julgou seus heróis pelo resultado. Eles venceram e perderam as batalhas de uma maneira totalmente independente de seu próprio valor. Seu destino dependeu de forças totalmente externas, em geral pela ação explícita de deuses ardilosos, não isentos de nepotismo. Heróis são heróis porque são heróicos no comportamento, não porque ganharam ou perderam. Patroclo não nos impressiona como herói devido aos seus feitos. Ele foi logo morto, mas porque preferiu morrer a ver Aquiles mergulhado na inação. É claro que os poetas épicos compreendiam as histórias invisíveis. Também mais tarde, pensadores e poetas tiveram modos mais sofisticados de lidar com o acaso, como veremos em relação ao estoicismo. O contato com a mídia, principalmente porque não estou acostumado a ele, às vezes me faz saltar da cadeira e me emocionar diante de uma imagem. Fui criado sem televisão e já estava quase chegando aos 30 quando aprendi a mexer num aparelho. Uma ilustração da perigosa recusa de considerar histórias alternativas nos é dada pela entrevista que George Will, um comentarista da mídia que fala sobre todo tipo de coisa, fez com o professor Robert Stiller, um homem famoso por seu livro, um best-seller chamado Exuberância Irracional, mas conhecido por suas notáveis ideias sobre acaso e a volatilidade na estrutura dos mercados de capitais, expressos com a precisão da matemática. A entrevista pode ser tomada como um exemplo do aspecto destrutivo da mídia, pois reforça nosso senso comum, fortemente deformado, e nossas inclinações.
Disseram-me que George Will era muito famoso e respeitado para um jornalista. É possível até que seja uma pessoa de grande integridade intelectual. Sua profissão, no entanto, resume-se a parecer desenvolto e inteligente diante da turba. Schiller, por outro lado, conhece todas as particularidades do acaso. Ele sabe lidar com uma argumentação rigorosa, mas parece menos inteligente em público, porque o assunto de sua especialidade é altamente contraintuitivo. Ele vinha proclamando que as ações estavam supervalorizadas havia bastante tempo. George Will lembrou a Schiller que, se as pessoas o tivessem ouvido no passado, teriam perdido dinheiro, pois o mercado havia mais do que dobrado desde que Schiller começara a fazer seu discurso sobre o preço excessivo das ações. Frente a um argumento assim, jornalístico e bem fundamentado, mas disparatado, Schiller não conseguiu responder, exceto para explicar que não se devia dar indevida importância a um erro seu com relação a uma única rodada do mercado. Como cientista, Schiller não proclamava ser um profeta ou um comentador dos mercados no noticiário da noite. Yogi Berra teria saído melhor com sua frase sobre a senhora gorda que ainda precisava cantar. Não entendi o que Schiller, pouco habituado a comprimir suas ideias em rajadas de palavras vazias, estava fazendo naquele programa de TV. Obviamente, é idiotice pensar que o mercado irracional pode se tornar ainda mais irracional. As opiniões de Schiller sobre a racionalidade do mercado não ficam invalidadas pelo argumento de que no passado ele errou. Nesse particular, não posso evitar ver a pessoa de George Will, o representante de tantos pesadelos da minha carreira. Minha tentativa de evitar que alguém jogasse roleta russa por 10 bilhões de dólares e o jornalista George Will me humilhando em público, dizendo que se a pessoa tivesse me dado ouvidos, teria perdido uma considerável fortuna. Além disso, o comentário de Will não foi algo que ele tirou da manga. Ele escreveu um artigo sobre o assunto discutindo a profecia equivocada de Schiller. Essa tendência a fazer e desfazer profetas com base na roleta é sintomática da nossa inaptidão genética, prevalente no mundo moderno, para lidar com a complexa estrutura do acaso. Misturar previsões e profecias é sintomático dos joguetes do acaso. A profecia pertence à coluna da direita. Previsão é seu mero equivalente na coluna da esquerda, daquele primeiro quadro que a gente leu. Humilhado nos debates. É claro que essa ideia de histórias alternativas não apela ao senso intuitivo, que é onde começa a diversão. Para começar, não somos feitos de modo a compreender a probabilidade, um ponto que examinarei em todo o meu livro. Direi somente a essa altura que os pesquisadores do cérebro acreditam que as verdades matemáticas fazem pouco sentido para a nossa mente, em particular quando se trata do exame de resultados aleatórios. A maioria dos resultados em probabilidades é inteiramente contraintuitiva e veremos muitos deles. Então, por que discutir com um mero jornalista que é pago para brincar com a sabedoria convencional da multidão? Toda vez que fui humilhado numa discussão pública sobre mercados por alguém, tipo George Will, que parecia ter argumentos mais digeríveis, eu estava com a razão. Não ponho em dúvida que os argumentos devem ser simplificados ao máximo, mas as pessoas muitas vezes confundem ideias complexas que não podem ser simplificadas numa elocução simpática à mídia como uma mente confusa. As pessoas que fazem MBA aprendem o conceito de clareza e simplicidade, a receita do gerente em 5 minutos. O conceito de se aplicar o plano de negócios de uma fábrica de fertilizantes, mas não há argumentos altamente probabilísticos, e é isso que tenho provas históricas no meu ramo de negócio de que aqueles que fizeram MBA tendem a se dar mal nos mercados financeiros, pois são treinados a simplificar as coisas em uns poucos passos além do que é exigido. Peço que o leitor que tem MBA não fique ofendido. Eu mesmo sou um infeliz detentor deste diploma. Um tipo diferente de terremoto. Faça a seguinte experiência. Vá ao aeroporto e pergunte a quem está viajando para um determinado destino remoto quanto pagariam por uma apólice de seguros da ordem de, por exemplo, 1 milhão de truguts, a moeda da Mongólia, em caso de morte durante a viagem, por qualquer motivo.
Então, pergunte a outro grupo de viajantes quanto eles desembolsariam por um seguro que pagariam mesmo em caso de morte devido a um ato terrorista. E só neste caso. Em que caso você acha que as pessoas pagariam mais? A probabilidade de que paguem mais pelo segundo tipo de seguro, ainda que o primeiro também inclua a morte em consequência de terrorismo. Os psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky concluíram isso há décadas. A ironia é que uma das populações de amostra não era constituída por pessoas passando na rua, mas por profissionais que trabalhavam com previsão do tempo, participando do encontro anual de determinada associação. Em uma experiência agora famosa, Kahneman e Tversky descobriram que a maioria das pessoas, trabalhem com previsão do tempo ou não, acredita que uma enchente fatal, que leva a milhares de mortes, causada por um terremoto na Califórnia, é mais provável que uma enchente fatal que leva a milhares de mortes que ocorre em algum lugar da América do Norte, que por acaso inclui a Califórnia. Como um trader de derivativos, percebi que as pessoas não gostam de fazer seguros contra as coisas abstratas. O risco que recebe sua atenção é sempre algo vívido. Isso nos leva a uma dimensão mais perigosa do jornalismo. Acabamos de ver como o cientificamente desprezível George Will e seus colegas distorcem argumentos para parecerem certos sem estarem certos de fato. Mas há um impacto mais geral exercido por aqueles que transmitem informações ao representar o mundo sob determinado viés. É fato que nosso cérebro tende a buscar pistas superficiais quando se trata de risco de probabilidade, e essas pistas são amplamente determinadas pelas emoções que despertam ou a naturalidade com que vem à mente. Além de tais problemas com a percepção de risco, também é um fato científico e muito chocante que tanto a detecção quanto a prevenção de riscos não são processadas na parte do cérebro que pensa, e sim principalmente na responsável pelas emoções, o que comprova a teoria do risco como sensação. As consequências não são triviais. Significa que o pensamento racional tem muito pouco a ver com a prevenção de riscos. Muito do que o pensamento racional parece fazer é racionalizar as ações de uma pessoa, encaixando-as em alguma lógica. Nesse sentido, mais que apenas uma representação irrealista do mundo, a descrição jornalística é aquela com mais propensão a enganá-lo, despertando sua atenção através de um aparato emocional, a sensação mais fácil de se atingir. Pegamos a ameaça da vaca louca como exemplo. Ela ficou mais de uma década nas manchetes, mas as mortes registradas ficaram na casa das centenas, nas estimativas mais altas, muito menos que as causadas por acidentes de carro, na casa das inúmeras centenas de milhares. Só que a descrição jornalística das mortes por acidentes de carro não daria tantos frutos comercialmente. Note que o risco de morrer por intoxicação alimentar ou em um acidente de carro a caminho do restaurante é maior que o de morrer da doença da vaca louca. O sensacionalismo pode direcionar a empatia a causas erradas, e o câncer e a desnutrição são as que mais sofrem por essa falta de atenção. A desnutrição na África e no sudeste da Ásia já não causa impacto emocional, então foram deixadas de lado. O mapa probabilístico na mente de cada um é tão voltado para o sensacional que seria possível obter ganhos informativos deixando-se de assistir ao noticiário. Outro exemplo envolve a volatilidade nos mercados. Na mente das pessoas, preços mais baixos são muito mais voláteis que mudanças acentuadas para cima. Além disso, a volatilidade parece ser determinada não pelas mudanças em si, mas pelo tom da mídia. Os movimentos do mercado nos 18 meses depois do 11 de setembro foram muito menores do que aqueles dos 18 meses anteriores, mas, de alguma forma, na mente dos investidores, eles foram muito mais voláteis. As discussões na mídia sobre a ameaça terrorista ampliaram o efeito dos movimentos do mercado na cabeça das pessoas. Esse é um dos muitos motivos pelos quais o jornalismo talvez seja a maior praga que enfrentamos hoje. Enquanto o mundo fica cada vez mais complicado, nossa mente é treinada para cada vez mais simplificação. Provérbios em abundância. Cuidado com a confusão entre correção e inteligibilidade.
Parte da sabedoria convencional favorece coisas que podem ser explicadas quase instantaneamente, com pouquíssimas palavras. Em muitos círculos, isso é considerado lei. Tendo frequentado uma escola de primeiro grau francesa, um lycée primaire, me habituei a repetir o provérbio popular. Ce qui se conçoit bien, s'annonce clairement, et les mots pour les dire viennent à semente. Ou seja, o que é fácil de conceber é claro de expressar, e as palavras para dizê-lo vêm sem esforço. O leitor pode imaginar minha decepção quando percebi, enquanto me desenvolvia como profissional do acaso, que os provérbios que soam mais poéticos são totalmente errados. A sabedoria emprestada pode ser maldosa. Preciso fazer um esforço enorme para não ser cooptado por observações bem-sonantes. Lembro-me do comentário de Einstein de que o senso comum não é nada mais do que um conjunto de equívocos adquiridos aos 18 anos. Mais que isso, o que sou inteligente em uma conversa, numa reunião e particularmente na mídia, é suspeito. Qualquer leitura da história da ciência mostraria que quase todas as coisas inteligentes que foram provadas por ela pareceram como se fossem de lunático na época em que foram descobertas. Tente explicar a um jornalista do London Times, em 1905, que o tempo se desenrola mais devagar quando se viaja. O próprio Comitê do Nobel nunca concedeu a Einstein um prêmio por seu trabalho sobre a relatividade especial. Ou tente explicar a alguém que não conhece a física que há lugares no universo onde o tempo não existe. Tente explicar a Ken que, embora seu melhor trader ganhe bastante dinheiro para ele, tenho argumentos suficientes para convencê-lo de que o homem é um idiota perigoso. Gerentes de riscos. As grandes empresas e instituições financeiras criaram há pouco o estranho cargo de gerente de riscos, alguém que se espera que acompanhe a situação e verifique se ela não está muito envolvida no negócio da roleta russa. É óbvio que, tendo se queimado algumas vezes, a ideia de que deve haver alguém que tome conta do gerador, a roleta que produz lucros e perdas. Embora seja mais divertido ser trader do que gerente de riscos, muitos amigos meus, gente bastante inteligente, inclusive Jean e Patrice, se sentiram atraídos pelo cargo. É fato importante e algo muito atraente que o gerente de riscos médio ganha mais que o trader médio, particularmente quando levamos em conta o número de traders que saem do ramo. Mas a função parece estranha devido à seguinte razão. Como dissemos, o gerador da realidade não é observável. Esses gerentes têm poder limitado quando se trata de impedir que traders lucrativos continuem a assumir riscos, pois seriam ex post, acusados pelos George Wills de plantão de subtrair ao acionista um precioso dinheiro devido às oportunidades perdidas. Contudo, caso houvesse uma explosão, os gerentes seriam responsabilizados pelo fato. O que fazer em tais circunstâncias? O melhor caminho é fazer política, cobrindo a retaguarda com a emissão de memorandos vagos que previnam, mas não condenem completamente atividades em que se assumem riscos, sob o risco de perda do emprego. Como um médico dividido entre dois tipos de erros, o falso positivo, dizer ao paciente que ele tem câncer quando não tem, e o falso negativo, dizer ao paciente que ele está sadio quando ele tem câncer. Os gerentes de riscos precisam encontrar o equilíbrio com a abertura inerente para certa margem de erro na sua função. Epifenômeno. Do ponto de vista da instituição, a existência de um gerente de risco tem menos a ver com a redução de risco de fato do que a impressão de redução de risco. Filósofos desde Hume e psicólogos modernos têm estudado o conceito de epifenomenalismo, ou seja, quando alguém tem uma ilusão de causa e efeito. A bússola move o barco? Observando os riscos, você os reduz efetivamente ou só tem a sensação de que está fazendo seu trabalho? Você é mais um diretor executivo ou apenas um observador da imprensa? A ilusão do controle é nociva? Concluo este capítulo com a apresentação do paradoxo central da minha carreira centrada ao acaso financeiro. Por definição, vou contra a natureza, de modo que não deve surpreender que meu estilo e meus métodos não sejam nem populares nem fáceis de entender. Contudo, gerencio dinheiro para outras pessoas, e o mundo não é povoado apenas de jornalistas tagarelas que não ligam para as consequências porque não têm dinheiro para investir.
De modo que meu desejo é que os investidores, em geral, continuem sendo joguetes do acaso, para que eu possa apostar contra eles, mas que sempre haja uma minoria inteligente o bastante para dar valor aos meus métodos e a me suprir de capital. Tive sorte em encontrar Donald Sussman, que corresponde ao investidor ideal desse tipo. Ele me ajudou na segunda fase da minha carreira, me libertando, assim, dos males do meu emprego fixo. Meu maior risco é ter sucesso. Por isso, significaria que meu negócio está a ponto de desaparecer. Estranho ramo de negócio, o nosso. E assim finalizamos mais este capítulo. E em breve voltaremos com o próximo. Obrigado por me acompanharem até aqui e até breve.